saber a opinião do senhor, professor, sobre o uso de símbolos religiosos em órgãos públicos e, no mesmo sentido, a realização de cultos religiosos dentro de ambientes públicos. Bom, essa é uma questão que envolve toda a discussão sobre laicidade. Bom, eu acho que eu estou com dificuldade aqui de diferenciar a minha posição como cidadão, que nem sempre é a posição mais adequada, não, para eu me manifestar a partir da posição em que eu estou aqui nesse momento. Né? Oi? Não, é porque eu acho inadequado, assim como... como cidadão, mas esse como cidadão tem uma interface também com as razões pelas quais eu acho inadequado como um pesquisador. Por exemplo, para pensar no caso brasileiro, nós podemos pensar no caso francês, que é diferente daqui, mas tem a questão do véu islâmico, né, que é muito interessante a discussão lá, que com um pequeno parênteses, há toda essa pressão contra o véu, mas os símbolos católicos na França, que é um país de um catolicismo, assim, a laicidade está lá, ela funciona em várias circunstâncias, mas a França é muito católica. E diferentemente de nós, nós estamos deixando de ser católicos para ser mais evangélicos, eu digo, nós brasileiros, está havendo uma mudança aqui. Mas no Brasil não se observa, digamos, as orientações religiosas com a mesma ênfase que na França. Né? Então, católico lá é católico mesmo. Mas olha, aqui eu acho que algumas utilizações, não só de símbolos, mas de cultos religiosos em órgãos públicos, eu acho de fato inadequado, porque eu acho que fere essa questão da laicidade. Mas os tribunais brasileiros, boa parte deles tem um crucifixo, né, que também é uma questão, também é o próprio Supremo. Né, o próprio Supremo tem um crucifixo. Eu acho assim, como pesquisador, também esses casos que eu mencionei antes, eu acho que são excessos claros, do meu ponto de vista, esses cultos em órgãos públicos e tal. Agora, o crucifixo, como outros aspectos, se eu não estiver sendo abusivo, se eu tiver, vocês me digam aqui, mas o nosso sistema judicial, que teoricamente cultiva o contraditório, a igualdade de armas, mas o promotor, já que nós estamos no Ministério Público, senta ao lado do juiz. É algo que também quebra, do meu ponto de vista, a isonomia, certamente a igualdade de armas. Mas, enfim, o crucifixo no tribunal também tem uma marca, digamos, de certa forma, em contradição com a laicidade, né, do catolicismo. Agora, eu diria que teria que se ver para avaliar adequadamente até que ponto isso fere o sentimento das pessoas ou não. Porque, digamos, se houvesse um consenso total em tribunais islâmicos, por exemplo, onde a população é toda islâmica, e se usa o Alcorão, e em princípio não se está se ferindo os direitos de ninguém com o Alcorão. Então, a questão se o crucifixo fere ou não, eu não sei. Esses cultos que você mencionou na sua pergunta, eu já acho que eles claramente assustam. Né? Eles surpreendem e é claramente um excesso. Se eu tivesse autoridade, especialmente se eu tivesse autoridade legítima, é claro, não é produto de um processo que me colocasse nessa posição, eu não permitiria
Eu acho que a autoridade competente, evidentemente, não precisa ser, não devia permitir esse tipo de prática à luz da nossa Constituição, né? Tomando a Constituição como algo, enfim, acordado entre nós. Sim, pois não? Boa tarde, meu nome é Alexandre. Gostaria de perguntar para o senhor se naquele caso da senhora Rosane, sim, a decisão, a segunda, que devolveu a guarda para a mãe, foi pelo mesmo magistrado? A mesma magistrada? Não foi outro magistrado, noutra vara, inclusive, mas a razão pela qual a decisão foi revertida foi por desobediência a uma ordem judicial. Não se. Agora, ou foi feito um novo laudo, que eu não li aqui, porque já tinha falado muito tempo também, que num dos laudos, a assistente social chama muita atenção para a presença dessas imagens de candomblé que eu mencionei na minha fala, como algo negativo. Mas o segundo laudo, que é mais longo, fala de como a casa é composta, é bem organizada, situada num local adequado em relação à proximidade da escola da criança, etc. E não faz nenhuma referência às imagens religiosas de candomblé. Então, esse segundo laudo está presente, mas a decisão foi com base na desobediência. Bom, como eu mencionei desde o início, eu sou antropólogo, não sou jurista, tenho uma relação diferente com os direitos, com os direitos, e quando um antropólogo como eu faz pesquisa sobre conflito, inclusive na área judicial, uma preocupação central é entender qual é o problema do ponto de vista das partes. Isso é uma diferença muito acentuada em relação ao judiciário. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre isso aqui, porque o judiciário tem a obrigação de decidir. E isso é muito importante para o cidadão. Tá certo? Se eu tiver um problema que quiser uma decisão, eu não vou procurar um antropólogo. Tá certo? Que provavelmente vai complicar a situação. Eu vou precisar até para resolver a minha vida, que tem uma decisão para lá ou para cá. Bom, mas enfim, agora, mas eu estou dizendo isso, por isso que eu mencionei, fiz uma diferença entre lide e o conflito, porque a lide frequentemente eu acho que resolver é um termo inadequado para falar sobre conflitos judiciais. Eu acho que do ponto de vista da compreensão do que ocorre, o judiciário devia administrar conflito. Na nossa tradição, o judiciário quer pacificar, o que eu acho que é um problema. Pacificar, porque com pacificar tem frequentemente a ideia de eliminar o conflito. Então há um empenho muito grande de eliminar o conflito sem administrar. E a lide tem uma decisão, né, chega a uma conclusão, mas com muita frequência, especialmente em conflitos interpessoais, a decisão da lide não resolve o conflito. E quando há muita distância entre o conflito e a definição da lide, o conflito é agravado. Vou contar uma pequena historinha, se não for um excesso. Aqui eu estou preocupado com o tempo, que eu já falei aqui. Mas numa pesquisa de um ex-orientando meu, uma pesquisa de mestrado, sobre juizados especiais aqui em Brasília, na área penal, teve um conflito entre 3 vizinhos no Gama. Esses vizinhos tinham uma história de conflitos entre eles. E o conflito que chega no juizado e que ele assiste, esse meu ex-aluno, eu esqueci agora, inclusive, o nome. Eu tenho até um artigo escrito que está lá nesse repositório. O nome do artigo se chama Se Existe Violência Sem Agressão Moral, é um artigo polêmico, eu argumento que não.
Então é polêmico por causa disso, mas eu trago à tona, e esse é um dos exemplos que eu dou. Lá tem os nomes e tal. Mas para a dificuldade, mas para a ideia de que você não administra o conflito, esse é o conflito que dois dos três moram vizinhos, um ao outro. E aqui, em Brasília, quase todas as residências têm área verde, que é uma área que pertence a um lote específico, não é uma área comum, mas que, em princípio, você não pode cercar. Nesse caso, não era cercado. E um vizinho planta árvore na área verde do outro. A mãe do outro fica muito irritada que o vizinho plantou, que mora com ele, que o vizinho plantou a árvore lá e pede para o filho tomar uma atitude. O filho vai falar então com o cara que plantou a árvore, pede para ele tirar. Esse que recebeu o pedido acha que o filho não falou adequadamente com ele, disse que não respondeu nada, mas disse que não ia tirar, não tirou a árvore. O filho voltou no dia seguinte, viu a árvore lá, ficou, no mesmo lugar, ficou muito irritado, entrou em casa, fez um coquetel molotov, pulou o muro da casa do outro e explodiu o carro do outro com esse coquetel molotov. Esse exemplo é interessante, mas é real. Ele é interessante porque ele é real, é exagerado. Porque, em geral, na maior parte dos conflitos não acontece exatamente assim. Mas ele é real. Aí, nesse momento, ainda é antes de ir para o judiciário, embora ao longo do tempo, eles já foram várias vezes para o judiciário por conflitos entre eles. Mas é como um conflito ou uma divergência mal administrada pode motivar uma escalada que as pessoas acabam perdendo a cabeça, como nesse caso. E ele quando o caso foi para a justiça para discutir isso, ele foi condenado a indenizar o vizinho pelo carro que ele destruiu com coquetel molotov e a serviços comunitários. Enfim, por causa na parte penal e tal, não foi. Bom, e ele tentou discutir com... Eu contei errado a história. O que eu contei errado da história é que o que jogou o coquetel molotov foi o que plantou a árvore. Porque ele não tirou a árvore e esse vizinho que a mãe reclamou cortou a árvore dele. E ele ficou irritado que a árvore foi cortada. E ele se dirigiu ao juiz na audiência dizendo, mas ele matou a minha árvore, a expressão que ele usou. E não sei se vocês vão se lembrar, eu não me lembro do ano específico, mas na época, eu lembro que houve uma notícia que circulou muito, acho que no Jornal Nacional, de um camponês, ou de um pequeno agricultor em Mato Grosso, que tinha sido preso porque tinha cortado a entrecasca de uma árvore. E um grupo ecologista, que teve notícia disso, enfim, disse que era um absurdo, entrou com processo contra o camponês e foi preso por ter tirado a encaixa. E esse cara viu essa notícia. E ele dá o exemplo do cara que tira a entrecasca da árvore e vai preso. O vizinho dele matou a árvore dele, que literalmente cortou, jogou no chão e não acontece nada. Bom, e como o juiz, no caso, não discute o caso, porque diz que ele pode entrar com uma outra lide, não sei que o termo o juiz usou, mas com uma outra causa, né, com outro processo, mas que aquilo não podia ser resolvido naquela hora. Mas isso é um exemplo de dificuldades na administração de conflito nos tribunais, e que, para algumas delas, o próprio judiciário tem tomado iniciativa, não só aqui, mas em outros países, porque, como eu mencionei antes, essa questão da redução a termo que a lide exige, e é onde você tem Estado, de uma maneira ou de outra, isso ocorre. Então, em alguns lugares são chamados de processo alternativo de administração de conflito, mas mediação, restauração, tem várias outras coisas que às vezes são acionadas, que o próprio judiciário estimula e que às vezes é realizado em associação
com o judiciário e funciona melhor. Embora, só vou falar mais uma coisa sobre isso, uma coisa que é polêmica nos Estados Unidos, mas a maior parte dos casos de divórcio nos Estados Unidos, de muitos anos para cá, são resolvidos por mediação, em escritórios de advocacia, que os advogados também contratam psicólogo, sociólogo, eventualmente antropólogo e outros, quem eles acharem importante, para ajudar no processo, e as partes ficam mais satisfeitas do que com o processo judicial em sentido estrito. É polêmico porque algumas juristas feministas argumentam que as mulheres passaram a levar desvantagem, mas eu já ia entrar numa outra... porque ao mesmo tempo que é mais satisfatório... Isso foi iniciativa do movimento feminista, né? Que começa com o direito a você divorciar nessa área sem ter que justificar. Judicial porque você não, se divorciar porque não quer mais viver com a pessoa. Porque antigamente, até o início dos anos 70, você tinha que encontrar alguma falha na relação. Bom, mas enfim, eu vou parar de falar sobre isso, não, eu só não paro de falar uma coisa ligada na outra. Você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ou comentário? Aceito críticas também, desde que feitas com respeito, né, e consideração. Ok? Um retorno, uma coisa incipiente lá, a nossa evolução com a Constituição de 88. Hoje a gente tem como uma força, inclusive de expressão política muito bem delineada, o movimento evangélico. Está no Congresso e em todas as câmaras legislativas que nós podemos encontrar, qualquer unidade federativa. Havia uma questão que vem de 88 que acentuou essa liberdade religiosa, e que me parece que o Ministério Público, eu ainda era jovem, estava no começo da minha vida no direito, daquele domínio que se passou a exercer do culto, das formas de culto, das liturgias, em especial aquilo da liturgia católica, agora não a igrejas propriamente pentecostais, mas evangélicas, assim, se apoderando daquele... Nós temos hoje, eu acho que não vai ofender ninguém dizer que há um movimento de empresas religiosas, né, independente do credo de cada um, mas a liberdade religiosa acentuou muito isso, mas passou a ser muito evidente esse apoderamento das liturgias, sobretudo da Igreja Católica. E hoje a nossa tolerância brasileira realmente é incrível. Nós somos fundados no sincretismo, né? Mas houve essa colocação que foi para o plano judicial. E eu queria saber como o antropólogo, que me parece experiente, não pode ser... Por causa do cabelo branco. Trabalho apresentado também, que eu saúdo. Que como a antropologia vista aqui pelo nosso mundo de dentro de casa, como acompanhou isso, como esse sincretismo também abominou formas de manifestação dadas como muitas vezes de civilização menor, como foi muitas vezes para cultos de origem afro, e por outro lado tentou se apoderar ou mimetizou formas de culto de uma igreja que dominava, tem uma presença muito larga
na nossa formação histórica. Como um antropólogo, a antropologia talvez brasileira acompanhou isso, de 88 para cá em especial. Bom, eu não sei se eu entendi bem todos os aspectos da sua observação, questionamento, mas naquilo que envolve a agressão de uma religião em relação a outra, de uma parte da população em relação a uma religião a qualquer, eu acho injustificável. Em princípio, eu caracterizaria como uma agressão e não e como tal, eu acho que é algo que não merece ser estimulado, digamos, para dizer o mínimo, né? Talvez mereça ser reprimido. Agora, não envolvendo assim agressão, eu acho que as pessoas têm direito de acreditar no que elas acharem mais adequado. Eu acho tanto como cidadão, já que eu fiz essa diferença, quanto pesquisador. Eu acho uma coisa que me preocupa na diferença entre o cidadão e o pesquisador é que num outro lugar, quando eu não estou falando daqui onde eu estou, se estivesse falando num bar ou conversando com vocês numa outra circunstância, eu estaria falando como cidadão, que seja lá o que fosse que eu falasse, seria o mesmo peso de que qualquer outro falasse. Tá certo? Que eu acho que no plano da cidadania, nenhuma fala deve ter precedência sobre outra, do ponto de vista do valor da fala, né? Porque todos estão sujeitos às mesmas consequências enquanto cidadãos. Agora, quando eu estou falando da posição de um pesquisador, né, de alguém a quem se atribui, de todo modo, um conhecimento maior sobre aquele tema, daí é mais difícil separar a parte que eu vou chamar de técnica, na falta de melhor palavra, da parte assim, da opinião do cidadão. Porque no plano da opinião, eu acho que seja lá qual for a especialidade da pessoa, a palavra dela vale tanto quanto a de qualquer outra, né? No caso, a minha aqui. Agora, como um especialista no tema, é um pouco diferente. As pessoas estão perguntando a partir de um conhecimento que você teve a oportunidade de ter, e muitas vezes os outros não da mesma maneira, né? Mas voltando à sua pergunta, à sua observação, eu acho que eu não tenho na memória muito claro todos os eventos que você mencionou, mas os eventos que eu me lembro e que envolveram assim, agressões explícitas, enfim, uma religião, seja ela qual for, eu acho inadmissíveis. No passado, na própria antropologia, mas não só no judiciário, havia uma má compreensão da antropologia brasileira no início do século passado, numa interface entre antropologia, medicina e o judiciário, que ajudou a caracterizar os cultos afro-brasileiros como, de uma perspectiva evolucionista, como cultos atrasados, como envolvendo curandeirismo e exercício ilegal da medicina. Essa é uma área que envolvia uma mistura de má compreensão, porque não se entendia direito do que se tratava, do ponto de vista do conhecimento atual, e uma discriminação, é claro, né? Um desrespeito, para ficar nos termos da fala aqui hoje. Isso eu acho que nunca é justificável. E acho que merece, assim, em quem agride, merece a repressão de quem agride e a reparação de quem foi agredido. Eu não sei se eu respondi adequadamente a sua observação, mas era o que eu tinha a dizer. Tem alguma outra pergunta?
Boa tarde. Eu queria saber um pouco do senhor, a questão assim, em países que estão vivenciando tantos casos de intolerância, como a gente pode avançar no simplesmente tolerar para reconhecer o outro, seja qual for a diferença, tanto no campo religioso como as demais diferenças? Bom, eu acho que nós precisamos de mais e melhores políticas pedagógicas, no sentido de entender, não só de entender, mas de ter uma disponibilidade para entender o outro. Eu acho que precisava de políticas nessa direção. E eu não saberia de dizer para você, digamos, assim, dar uma solução para isso, digamos, né? Ou uma orientação muito detalhada sobre isso, mas certamente políticas pedagógicas, porque tem vários atos de intolerância e de discriminação que trazem marcas muito fortes de ignorância, né? Há muitos anos atrás, eu estudei nos Estados Unidos uma parte e o reitor da minha universidade, eu estudei lá nos anos 80, há muito tempo, estou fazendo doutorado lá. Ele disse numa discussão política sobre reduzir recursos para a educação nos Estados Unidos à época. Ele tem uma frase ótima que diz: se vocês acham que a educação é cara, experimentem a ignorância. O custo da ignorância. É claro que ele usou isso num contexto diferente da nossa conversa aqui. Mas a ignorância ela dificulta muito. Não só a compreensão das coisas, mas a relação entre as pessoas, ainda mais num mundo diversificado como o nosso, né? E cada vez mais. Mas, infelizmente, eu vou desapontá-la, porque eu não tenho, assim, uma solução além disso. Agora, eu acho que é muito importante estimular as pessoas a cultivarem o respeito. Eu acho que várias chamadas na televisão que têm aparecido cobrando o respeito das diferentes maneiras de ser, eu acho que é algo importante. O respeito, eu acho que deve ser cobrado enfaticamente do ponto de vista institucional, né, das nossas instituições. De novo, fazendo a diferença entre o respeito que envolve a tolerância e o respeito que envolve o reconhecimento. O reconhecimento já é mais complicado, porque esse não pode ser prescrito. Por razões, eu mencionei aqui antes que você não tem como positivar o direito ao reconhecimento pelas razões que eu dei. Agora, mesmo que você pudesse positivar, você não satisfaz quem demanda o reconhecimento, porque quem demanda o reconhecimento não fica satisfeito se o outro reconhece, só porque se não se reconhecer vai preso. Mas que no final das contas ele acha que você não merece respeito nenhuma, vai respeitar ou dizer que respeita por causa das outras consequências. Então o reconhecimento de fato demanda essa experiência de que você tem um mínimo de apreço. Apreço no sentido de que o seu interlocutor vê algum valor naquela maneira de ser. Você pode não... Eu tive uma vez uma discussão grande aqui em Brasília com um filósofo americano, eu agora esqueci o nome dele, um caso de Nova York, num evento aqui também. Porque ele argumentava que ele tinha uma série de preconceitos contra a homoafetividade. Ele argumentava que não teria cabimento você ter que usar homoafetivos, e ele usava o termo homossexual, né, na discussão, não homoafetividade. Não deviam ter os mesmos direitos iguais aos outros, porque um heterossexual não ia querer
enfim, que a homoafetividade tivesse o mesmo valor, mas nos termos em que ele colocava, que é como se o homossexual, como se o heterossexual que fosse respeitar ou ver um valor na maneira de ser do homoafetivo, ele tivesse que contemplar a possibilidade de ser também homoafetivo. E uma coisa, do meu ponto de vista, não tem nenhuma relação com a outra. Como eu mencionei a homoafetividade porque foi o caso dessa discussão, mas a gente pode pensar em qualquer outro grupo. Eu já fiz pesquisa em área indígena, embora não. Há mais de 40 anos que eu não faço pesquisa com povos indígenas. E o pouco que eu fiz eu apreciei muito, e de fato tem coisas que eu tenho até alguma saudade, eu posso dizer assim, mas eu não teria nenhuma intenção, não me agradaria de jeito nenhum em me transformar, se isso fosse possível, num indígena daqueles grupos. Não porque porque eu acho que ser um brasileiro ocidental não indígena é melhor do que ser um indígena, mas é porque eu não tenho identidade. E assim podia falar de várias outras coisas. Eu morei em outros lugares também, mas não, enfim. Agora já nem me lembro por que eu trouxe isso à tona, mas eu acho que essa disponibilidade para entender uma outra maneira de ser, uma outra maneira de ver as coisas é importante, sim. Meu nome é Pedro. O senhor colocou aí uma visão histórica da questão da liberdade religiosa, mas eu queria abordar outro aspecto. Eu entendo a religião como aquela definição clássica onde o vazio interior do ser humano tenta encontrar uma resposta, e aí você cria as religiões para dar resposta a esse vazio existencial que nós, seres humanos, temos, né? Tudo bem aí. Contudo, à medida que o ser humano aprofunda essa sua percepção de sagrado e preenche esse vazio, nós podemos cair numa situação onde o ser humano quer impor ao outro essa sua percepção do mundo a partir dessa sua religião, né? Aqui no Brasil a gente está vivendo a avassaladora presença de cristãos, eu não vou falar de religiosos, vou falar de cristãos pentecostais nos espaços públicos, Congresso, Ministério Público, Judiciário, e na sua visão como antropólogo, não corremos o risco de transformarmos esse Estado laico no Estado teocrático, a exemplo do Irã, da década de 50, que hoje é o que é, né? 50 era uma coisa, hoje é outra. A gente não tem esse risco no nosso caminho? Eu espero que não. Não, eu acho que está longe disso. Embora eu veja de uma maneira apreensiva eu vou chamar aqui essa invasão, talvez não seja a palavra adequada, mas dessa visão religiosa do mundo na esfera pública de uma maneira geral. Mas acho que por enquanto está longe disso. Quero criar, mas certamente não. Mas certamente acharia um problema grande. Bom, em primeiro lugar, porque no nosso caso aqui, deixando o Irã de lado, é um movimento claramente excludente. Quer dizer, eu diria que impositivo,
autoritário e excludente. Com isso eu quero dizer que é um movimento que, nos termos em que você sugeriu, ele envolve não só uma agressão, mas dialogando com a referência que eu fiz aqui ao meu texto, dizendo que eu acho que não existe violência quando você não tem agressão moral. Eu acho que isso está carregado de agressão, de agressão moral, na medida em que limita, digamos, nega ou exclui outras maneiras de ver o mundo. Mas eu acho que está longe disso. Eu espero tá certo aqui. Eu achei achei um pouco exagerada o seu paralelo com o Irã, né? Mesmo com o projeto da Universal de Poder? Olha, o projeto da Universal, que eu não conheço em detalhe, é verdade, mas do que eu sei, é um projeto que eu espero que não tenha as mesmas possibilidades de se realizar como eles gostariam. Se o projeto se realizar, aí já estamos lascados, eu concordo com você, mas eu... Sim. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Fabiano Pessoa, sou do Ministério Público de Pernambuco. E dentro dessa discussão, eu acho que a pergunta anterior traz, eu acho que a gente gostaria de ouvir sua opinião a respeito, passa por essa, na minha percepção, em relação à questão dessa separação das esferas públicas como espaço comum de debate, né, e as esferas particulares que têm todas as suas especificidades. E, do ponto de vista tradicional, se tem buscado evoluir para uma perspectiva tradicional, estou dizendo de uma racionalidade argumentativa, democrática, de que esses diversos elementos particulares eles possam dialogar, desde que eles, entre aspas, traduzam seus argumentos para argumentos que possam ser discutidos na esfera pública. Não é que os argumentos religiosos não sejam relevantes, ou que os argumentos de uma tendência ou outra política ou identitária não sejam importantes, mas se discuta a ideia de que você, quando no embate público, para tentar chegar a alguma conclusão, você possa traduzir e que a fundamentação do seu argumento não seja tão somente uma questão de fé dogmática, né? Então, complementando a pergunta dele, como é que o senhor enxerga essa união entre o discurso religioso e o debate público da esfera pública, onde abertamente, sem nenhuma transposição, se busca apresentar como argumento questões religiosas, questões de fé, inclusive isso tendo reprodução ou impacto tanto no âmbito do Congresso quanto na formulação das políticas públicas, né? Como é que o senhor visualiza isso e como isso tem também subsidiado, paralelamente, um crescimento de casos de discursos de ódio, né? O hate speech que se fala, a partir de perspectivas que são justamente inconciliáveis. O meu é o certo, o seu é o errado. E o que é que o senhor vê isso no panorama do Brasil atual? Bom, eu não tenho assim, uma visão balizada ou fundamentada sobre essa situação no Brasil assim, de uma maneira geral. Certo? Eu posso dar assim, algumas impressões. Eu vejo de forma bastante crítica todo discurso dogmático e impositivo, religioso ou não. E aonde ele aparece de forma religiosa, eu acho que é indevido. Eu fui aluno do Habermas no início dos anos 80. Eu fiz meu doutorado em antropologia em Harvard
e o Habermas passou um período no Boston College, que é próximo. E eu fiz 2 cursos com ele como ouvinte, e como eu fazia pesquisa sobre o juizado de pequenas causas, ele estava preocupado com o processo de justificação das decisões judiciais relacionado com o ponto de vista das partes. Então, a discussão do Habermas sobre legitimidade, argumentação, me atraía muito. Discuti com ele meu projeto e tudo. Eu tenho uma admiração enorme pelo Habermas. Mas ele é um filósofo, eu sou antropólogo. A gente várias outras diferenças que o Habermas é o Habermas. Não, evidentemente, não quero ser mal interpretado aqui. Mas, aliás, fez 90 anos esse ano. Não, esse ano ele faz 91, em junho. Bom, mas enfim. Mas o que eu queria, eu só trouxe isso à tona, porque uma diferença grande da perspectiva do filósofo, como o Habermas, mas é o caso do Honeth também, ex-aluno dele, aos olhos de um antropólogo, eles frequentemente têm dificuldade de incorporar na discussão como os problemas sobre os quais eles discutem são vividos. E muitas vezes essa dimensão do vivido tem, aos meus olhos, é fundamental para você entender o sentido que aquilo tem. Então, em 2006, eu participei de um debate com o Honeth na França sobre um texto dele que eu não vou me lembrar em detalhe, mas sobre relações familiares. Vocês viram um filme dos anos 80, se chamava Atração Fatal? O Honeth. Oi? Aterrorizante. Aí eu tive uma discussão com ele por causa desses filmes. Machista, muito machista esse filme, professor. Agora, para os dias de hoje, podemos dizer. Bom. Eu acho que valeria a pena uma discussão, porque sobre certos aspectos eu concordaria, mas não com todos. Porque tem um aspecto que eu tive vez do Honeth, por isso. Mas eu trouxe isso aqui por causa dessa distância que eu vejo do ponto de vista do antropólogo e do filósofo, preocupado com a dimensão do vivido de uma outra maneira. Vocês se lembram do filme, né? Porque é um homem que, em princípio, é bem casado e tem uma relação extraconjugal com uma mulher muito atraente, né? É verdade, com a qual ele se encontra num evento. Depois, para ele, aquilo foi um caso, que eu vou ter que especificar um pouco melhor, porque tem uma expressão americana para caracterizar o que é o que não é, e o problema com o Honeth, em parte. Não devia ter sido, depois eu descobri que na Alemanha eles usam a mesma expressão em inglês, eu já vou dizer qual é a expressão. Eles usam em inglês na Alemanha, para falar da mesma coisa. Mas o Honeth apresentou o caso de um jeito dizendo que a mulher, que é a amante, tinha a razão de cobrar como ela cobra, digamos, a continuidade da relação com o amante, no caso, que eles... Só que no contexto do filme, aquele tipo de relação extraconjugal é classificada frequentemente como que os americanos chamam de um one night stand. Seria uma relação de uma vez, assim como categoria, que em princípio as pessoas não têm direito de cobrar nada. É claro que como isso é uma situação que envolve os sentimentos das pessoas, né, ninguém pode dizer que tem um controle absoluto de que você não vai se apaixonar com uma relação, mas uma coisa é como você reage individual ou pessoalmente. Uma outra coisa é como você justifica isso institucionalmente, né?
E daí, quando eu tive essa discussão com ele lá atrás, eu estava achando que ele estava com dificuldade de entender essa ideia de uma vez só, do jeito que é vivido lá. Mais recentemente, conversando com um colega alemão, eu descobri que na Alemanha eles usam a mesma expressão em inglês para falar a mesma coisa, one night stand. Eu já não sei se teve algum outro problema na nossa divergência, mas eu acho que para um antropólogo é sempre importante fazer um esforço para conseguir estabelecer um vínculo forte, bem encadeado, entre, digamos assim, o plano conceitual mais abstrato que for e o vivido como as pessoas experimentam e dão sentido àquilo na vida delas. Porque para o antropólogo isso aparece de uma maneira muito forte. Eu não acho que o antropólogo tem mais capacidade do que ninguém, tá? Só para deixar isso claro aqui. Mas como o antropólogo frequentemente faz pesquisa com sociedades diferentes daquela na qual ele foi socializado, então o antropólogo tem uma experiência muito forte de entender mal as coisas no início. Essa é uma experiência muito forte na vida do antropólogo, porque e esse mau entendimento muitas vezes é sofrido, porque você acha que você está entendendo, está agindo de forma adequada, e daí vem uma patada do outro lado, você não sabe por que isso aconteceu, porque você fez algo que não devia. Eu vou contar, só para dar um exemplo, sobre isso. Eu tenho um colega, que é minha colega na UNB, lá no programa de pós-graduação em Direito. Ela conhece um professor de antropologia, o Stephen Baines. Ele é naturalizado brasileiro, nasceu na Inglaterra, está há muito tempo aqui. Ele viajou muito pelo Oriente Médio. Ele contou uma história que depois eu coloquei no artigo, que também está nesse repositório, sobre evidências simbólicas, e como você entende mal o que está acontecendo se você não contextualiza em relação aos símbolos locais. E uma história que aconteceu com ele, eu coloco nesse artigo, que antes de estudar antropologia, ele viajou muito pelo Oriente Médio, pela Turquia, inclusive. Isso, ele estava na Turquia e viajava muito de carona. Ele foi por uma estrada pedir carona, chegou na estrada e foi pedir carona como se pede carona no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que você vai para lá e fica fazendo assim. E os carros passavam, e não só não paravam, mas alguém punha a cabeça para fora e xingava ele de tudo quanto era nome. E ele não conseguia entender por quê, até que depois de tanto ser xingado, ele resolveu ir embora. E um turco que estava vendo a situação, e achando engraçado, né, o chamou e explicou para ele o que estava acontecendo. Ele disse para ele que fazer isso na Turquia era a mesma coisa que isso. E que para você pedir carona lá, você tinha que fazer assim, e não assim. Então esse é só um exemplo, mas factual. Então essa experiência de entender mal as coisas, e muitas vezes de uma maneira sofrida, como foi para o Stephen nesse caso, torna os antropólogos muito sensíveis à possibilidade de você estar entendendo errado. Então essa preocupação de vincular com o vivido, ela tem uma ênfase que de fato não tem tanto com o filósofo, porque os interlocutores, os filósofos em geral, compartilham lá. Mesmo quando você pega alguém da tradição analítica para a tradição continental ou fenomenológica, você só tem diálogo quando as partes conhecem um pouco do outro lado, né? Não é